O problema é que o pessoal não sabe festejar. Fala galera, bem-vindo mais um episódio Vascular Vibes e hoje a gente tá num clima muito festivo, né? Festa de fim de ano. Sim, tô eu aqui, Mirna, do meu lado Afonso, né? E o nosso tema hoje são festividades, né? Não só Natal para quem é católico, como, né, Hanukkah e todas as outras festividades, dependendo de qual religião você segue. Esse ano, geralmente, para brasileiro, é um período, né, muito de família, Troca de presentes. Isso, e principalmente muita comilança e nada de atividade física. E muita festa também. Então, o nosso foco hoje qual que é? Vamos ver o que a gente pode pegar para manter a nossa saúde vascular nesse ponto. Quais os excessos que a gente tem que ter cuidado? O que pode estar acontecendo? Aonde que as festividades de final de ano podem impactar na saúde vascular? Mas e aí, onde que pode alterar isso daí? Então, o problema dessa época de fim de ano é que o brasileiro, a gente tem muito essa cultura de fartura, né? E a gente faz muitos excessos, né? E esses excessos vêm exatamente em muita comida e todo mundo faz o quê? Para academia, para fazer caminhadinha, para toda e qualquer atividade física e volta para alimentos extremamente calóricos e gordurosos. Uva passa em tudo. E muito álcool acompanhando tudo, né? E outra Às coisa vezes que até acontece, exageram no álcool. E outra coisa que acontece é o seguinte, mesmo quando a pessoa quer tentar manter a vida fit, é muito comum a academia fechar nesse período de ano, Sim. a rotina de tudo e de todos acaba reduzindo, né? Então a gente tem que ter um foco tem que ser muito focado e ter muita força de vontade para manter o nosso ritmo. Sim. O que a gente tem que entender é que, primeiro, para eu manter a minha saúde, para eu não acumular gordura, e aí que quando eu falo de gordura não é só a barriguinha não, galera. Você vai acumular nos seus vasinhos, nos seus órgãos, No seu no coração, seu nos vasos do coração, pescoço, que levam sangue na para a sua cabeça. cabeça. E é isso que você não vai sentir agora, mas é isso que vai te dar demência, que vai fazer você infartar, que vai fazer você perder seu rim, vai fazer você perder seu fígado e várias coisas. A consequência não é agora, a consequência é depois. E claro, a gente exagerar uma vez ou outra, tudo bem. O problema é que a galera começa a celebrar agora com as festas de final de ano, né? Início de dezembro e vai nisso até o carnaval. Com certeza. E lembra, pessoal, coisa que todo mundo fala, né? O problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que come entre o Ano Novo e o Natal, Exatamente. né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Não é que você vai se privar, né? Ah, então eu não posso comer nada, tenho que ficar sem celebrar. Não, é quantidade e claro, se você puder saborear, hoje em dia é muito legal porque a gente tem muita opção de coisa mais saudável, né? Tem muita opção boa. Doces com menos açúcar ou até sem nada de açúcar, né? Coisas que você pode fazer, tem muitas receitas na internet, legal, porque muita gente, nessa época que é mais família, geralmente cada um leva um prato, se reúne, aquela coisa de ceia e tal. Então você pode pensar numa receita legal e que é extremamente saboroso, viu? Tem várias opções que são mais fáceis de se alimentar quando a gente tem algumas restrições. Como, por exemplo, quem tem diabetes tem muita restrição a respeito de alimentos que têm índice glicêmico muito alto, que sobe o açúcar muito rápido. Então, tem várias opções que podem substituir o açúcar em alguns alimentos, até com um resultado muito bom. Tem um lugar que a gente conhece aqui em São Paulo que, Sim. por exemplo, no lugar de açúcar, eles adoçam usando pó de maçã. Isso. Né? Na verdade é uma mistura, né, de pó com maçã, com algumas fibras, né, que tem aquele sabor mais adocicado ao nosso paladar, mas não tem a quantidade de açúcar, né? Não tem aquele açúcar da cana de açúcar que é tão maléfico. E também tem outras opções aí no mercado, não só isso, né? Tem várias Vocês outras, vão ver. xilitol, sorbitol, Isso. Mas aí é sucralose. adoçante, né? Mas tem opções natural também, né? Não é só essa de maçã.
Também, quem conhece tem a Naná, quem sabe segue, sabe de onde veio esse nome, tá bom? Que é de uma outra que também inventou, que tem na base fibra de tapioca, tá? Muito legal também. Muito legal também e tem um sabor bem adocicado, tá? E outra coisa, se você conhece alguma que a gente não comentou aqui, coloca nos comentários também. Ajuda o teu colega que tá assistindo também para conhecer outras coisas a mais. Isso, mas não só isso. É aprender a equilibrar. Se eu vou comer sobremesa e eu não posso comer, por que que eu não preciso pegar uma quantidade enorme? O problema é que cada pessoa leva um doce e aí você quer experimentar o doce de todo E mundo. quer provar um pouquinho de tudo. Aí quando você vê seu prato tá de perdeiro, né? Tem 3.500 coisas. Tem pudim, tem bolo, tem pavê, tem não sei o que, tem não sei o que, tem sorvete, tem chocolate, tem docinho, tem 3.500 coisas. Escolha uma, duas coisas e pegue um pedaço pequeno. Saboreie, Um conceito muito né? importante é o seguinte: a diferença entre o veneno e o remédio é dose. Você pode pegar, não precisa passar vontade. Só que você não pode exagerar. O problema é a quantidade que a gente pega. Então a gente tem que ter muita parcimônia em relação a isso. E outra coisa que tem que pensar também é em relação a como que a gente pode manejar os alimentos para ele não ser tão maléfico quanto outras coisas poderiam ser. Como por exemplo, se eu for pegar uma coisa que sobe o açúcar muito rápido, um doce, alguma coisa assim, eu posso modificar o modo como eu como isso para fazer com que ele não seja tão agressivo para mim. Como por exemplo, colocar alguma fibra no meio, colocar alguma proteína no meio de alguma forma. Isso a gente pode fazer tanto na hora de preparar o alimento, quanto na hora de escolher os alimentos que estão numa mesa. Sim, o ideal é que os doces, eles nunca venham acompanhados sozinhos, tá? Que eles sempre vêm acompanhados de algo que lentifica a absorção dele. Isso pode ser uma proteína ou isso pode ser uma fibra, tá? Aí entra, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, um prato de comida. Então, por exemplo, se eu for pegar uma coisa que tem muito carboidrato, uma massa, um macarrão, um arroz, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar ou uma fibra, colocar algum padrão de salada um pouco mais elaborado, ou então uma outra opção muito boa é colocar uma proteína, colocar um frango, colocar um ovo, colocar um omelete, que vai dificultar para esse carboidrato entrar no meu corpo. Desse jeito eu consigo fazer com que o açúcar do sangue não chegue tão rápido. E da mesma forma, a gente tem outros fatores também em relação à quantidade de colesterol que tem nos alimentos. Isso é um outro fator também muito importante. Mas isso é uma coisa muito interessante a gente falar, porque na maioria das vezes não é a escolha do alimento que você está fazendo pelo colesterol, é a maneira como você está preparando. E quando a gente vai para essas festas de final de ano, o pessoal gosta de ir para praticidade. E geralmente pega alimentos o quê? Fritos no óleo. Quando você frita um alimento, você praticamente dobra ou até triplica o número de calorias que tem nesse alimento por causa da quantidade de gordura que tem no óleo. Sim. Então, e gordura ruim, viu? Todo óleo que foi esquentado, aquela gordura é maléfica. é só gordura saturada. Só. Então, usa e abusa da air fryer. Exatamente, isso é uma invenção maravilhosa e não vai vir com desculpa, mas tem dificuldade, coloca tudo na air fryer, ela apita quando estiver pronto e você vai fazendo. É quase que a prova de idiota, não tem como errar. Exatamente, então você tem que usar sim essa tríade. Então vou deixar bem claro, então primeiro, quando você for comer, saber escolher a ordem dos alimentos, primeiro passo. Então primeiro eu tenho que comer alguma coisa difícil de digestão. Ou é fibra ou é proteína. Então, primeiro eu vou buscar salada, né? Legumes, ou carne, ou franguinho, ou ovo, sei lá, a proteína que vocês forem consumir, né? Os veganos, proteína de soja, ou jaca, não sei o que for consumir. Tem várias opções legais. Primeiro isso. Carne de jaca, pra quem nunca provou, prova que vale a pena. A gente não é vegano e é fantástico. É fantástico. E depois eu vou consumir um pouco de carboidrato sem exagerar, tá bom? Lembra que é uma maratona, gente, são várias festas. Se você ficar comendo quantidades exageradas de carboidrato, é óbvio que você vai perder todo o trabalho que você teve o ano inteiro, vai engordar horrores, não tenho o que falar, e talvez nem perca depois, né? Porque também inflama, e aí começa a perder todo o rumo, e aí desanda e já começa o ano ruim. Então,
pouca quantidade de carboidrato, e se for comer sobremesa, também não vai fazer um pratão de sobremesa, né? A quantidade aqui é importante, e se puder fazer escolhas mais saudáveis, sem açúcar, é ideal, né? E agora vamos falar também das bebidas. Em relação ao álcool, o álcool tem um problema muito grande. Ele tem uma quantidade de carboidrato gigantesca. Quando a pessoa vai atrás, é muito comum aqui no Brasil, o povo é muito atrás de cerveja. Exatamente. A cerveja tem uma quantidade de carbo absurda, Sim. tá? E quando vocês veem aquela coisa de cerveja light, a gente não tá falando sobre ter menos álcool, a gente tá falando sobre ter menos carboidrato. Então, Tá? independente de ser uma coisa zero álcool, ela vai ter uma quantidade de carboidrato muito grande por causa da cevada, Sim. né? Então, acaba tendo muito problema. E outra coisa que acontece também é o seguinte, claro, aqui a gente tem que falar também dos outros tipos de excesso que poderia dar problema também na saúde vascular, né? Quando a gente pega e fica num ambiente onde a gente acaba tendo um contato muito grande com álcool, a gente acaba tendo muito problema em relação à interação social. Né? Sim. Então, uma coisa que é muito comum da gente ver de problema de saúde nessa época do ano, infelizmente, é uma das principais coisas que aparecem no pronto-socorro nessa época, às vezes é briga de família, né? Ou às vezes até acidentes domésticos próprios, porque ingeriu muito álcool e aí você se corta, ou você bate em algum lugar, ou alguma coisa. Então, assim, a época que tem mais acidentes vasculares relacionados a isso, ou porque brigou com um, né, tava os dois bêbados, discutiu, brigou, um bateu no outro, esfaqueou o outro, deu tiro no outro, sei lá, qualquer desse tipo, ou porque você teve um acidente mesmo, não tava em perfeitas condições e foi fazer cozinhar, foi não sei o que, mexer com isso, mexer com aquilo e acaba que se machuca. Tá? Lembra, pessoal, essas coisas é sempre com moderação, tá? Exatamente. Não existe, tá bom? Dose segura de álcool. Tá bom? Isso é uma coisa não muito existe. importante. Vocês têm que olhar pra mim. Não existe, tá bom? Não existe na medicina nada comprovando. Não, não, não. Pode tomar uma taça disso que é seguro. Não. A gente sabe que existem bebidas que dão menos risco a vocês, mas álcool sempre vai ter risco. Não interessa se é vinho, se é isso, se é aquilo, se é destilado, se é cerveja. O que a gente sabe é que as cervejas, que infelizmente é a paixão nacional do brasileiro, tem um alto índice de carboidrato. E eu misturo carboidrato com álcool, eu potencializo as minhas calorias naquele momento, e além de eu aumentar o meu índice glicêmico ali na hora, eu posso aumentar a minha pressão arterial e eu posso ter várias complicações aí. Então, se você já é hipertenso, diabético, pode ser o momento de ter um infarto, né? Se você exagerar no consumo de álcool. Tem que tomar muito sim. cuidado com isso, ainda mais nessa época do ano, em especial nessa época de Natal mesmo. O que acontece? É muito comum a gente ver alguns quadros mais depressivos acabando indo mais pra frente, né? Sim. Então a gente tem que levar em consideração, como é uma época muito família, às vezes a pessoa acaba tendo, algumas pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade social, e a gente vê algumas até, infelizmente, tentativas de... Autoextermínio, da né? pessoa não se sentir muito bem e tentar fazer coisas contra ela mesma, né? Isso. Para não falar algumas palavras que iriam tirar a gente daqui do YouTube, Sim. né? Então o que acontece? É com uma certa frequência que a gente vê nessa época do ano alguns problemas maiores, né? O Sim. trauma, os acidentes domésticos acabam sendo um pouco mais frequentes nessa época. Sim, e aqui a gente tem que falar de um conceito bem amplo de saúde, né? Saúde não é só isso que a gente ensina pra vocês. Saúde não é só falta de sobre- doença. É, Saúde é você se sentir bem, você estar socialmente bem e você não ter doença, né? Então, é por isso que esses momentos são extremamente importantes, né? Por mais que a gente fale pra vocês, cuide da alimentação e tudo, mas é um momento pra vocês estarem com outras pessoas, pessoas queridas, conviver, sentir-se pertencente a algo, né? Alguma parte, né? A sua família, ao seu grupo de amigos, eu não sei. Essa é uma necessidade humana, a sensação de pertencimento, tá? Todo mundo gosta de pertencer. São algumas necessidades psicológicas que são básicas, tá? São coisas que todo mundo tem. Então, pertencer a algo, né? Fazer como comunidade, né? Ser comunidade é algo importante. A gente sabe que temos seus problemas, né? Toda suas família tem seus brigas problemas, não tem pra e onde tudo, fugir. mas este é um momento que é necessário para também te trazer
né, esse conceito de saúde. Mas claro, que isso tudo seja de uma maneira agradável, né? Não é para ir para família porque é obrigado e aí discute com outro, esfaqueia outro e sai de lá mais estressado do que se você não tivesse ido, É. né? Isso também é algo a se pensar. Lembra, a saúde é algo psíquico, físico, né? E social. Eu tenho que Se estar bem em você, todos os âmbitos. se você sentir que precisa de algum cuidado a mais, de algum contato especial, não perde a oportunidade de conversar. Conversa com uma Sim. pessoa, se abre, tá? Isso é uma Sim, coisa muito procura importante, ajuda, né? tá? Tem vários canais para isso, né? Tem canal do governo, né? Mas sempre procure ajuda. Se isso é algo que atrapalha a sua saúde, essa época do ano é a época da maior pressão social sobre isso, entendeu? Sobre cada um ter uma família, né? Cada um estar ali presente. Às vezes nem tudo é perfeito para todo mundo e eu acho muito errada essa ideiazinha de perfeição, né, que todo mundo tem que caber na mesma caixinha. Cada um tem a sua realidade, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se isso faz uma pressão sobre você, se isso te causa estresse, tá errado, Exatamente. tá? Devia ser um momento de alegria, então é bom procurar ajuda, é bom tratar também essa parte, tá bom? Não existe saúde sem isso. Ainda nessa fase de trauma, né, nesse tipo de acidente doméstico, uma coisa que a gente acaba vendo, às vezes é mais comum até no Ano Novo e não tanto no Natal, né? Acidente com fogos de artifício, né? A gente tem que ter Sim, muito cuidado, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com os sim, fogos de artifício. Eu já passei pela experiência de ver em hospital pessoa que confundiu aquele coisinho de soltar que sai voando, eu não lembro o nome daquilo, com um treme-terra, sim, né? E chega em situações desesperadoras. O padrão sim. de destruição da mão é uma coisa fantástica. E Perde a mão, gente. Honestamente, na é, maioria das vezes e a mão já assim, era. é uma situação dramática. E a gente fica em situações que tendo que lidar com pessoas que estão em fase totalmente ativa. Geralmente são as pessoas que mantêm a casa, É, né? sim, não é necessário soltar fogos, né? É um risco alto para você, para os seus familiares, para as crianças que estão na casa, né? Sem falar para os animalzinhos, né? Os cachorrinhos lá que fica sofrendo, chorando. Não tem necessidade de você passar por esse risco, principalmente se você ingeriu álcool. Não vá mexer Não com esse misture uma coisa com a objeto. outra, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, separa isso. Se alguém for soltar e fizer questão de soltar, que eu acho que não deveria, solte sóbrio, E se sem for tomar nada. fazer esse tipo de coisa, se for utilizar fogo de artifício, faz com responsabilidade, tá? Exatamente. Com todo o cuidado possível, mantenha essas coisas longe de criança, longe de animal, longe de qualquer coisa que pode dar problema. É perigoso e tem um risco potencial muito grande. E assim, tem coisa que quando você não vê no dia a dia, você não acredita. Essas coisas chegam na nossa mão, Uhum, tá? E chega numa bastante. situação catastrófica. Quando chega, porque às vezes o paciente nem chega no hospital. Sim, não. É muito trágico e a gente pega um momento de felicidade e transforma em tragédia da família, né? Então não precisa disso, tá? Então, primeiro, vamos cuidar do que a gente come, né? Tentar fazer uma escolha bem, prestar atenção na ordem que a gente tá comendo as coisas, que nem a gente explicou aqui, né? Primeiro fibra, proteína, depois eu vou pro carboidrato, pros doces. Terceiro, tentar não abusar do álcool. Tem gente que faz questão de fazer o uso. Se você fizer questão de fazer o uso, use com moderação, tá? E claro, se você tem diabetes, você não vai ficar tomando cerveja. Tem alta concentração de carboidrato, né? Brinda com outra coisa, né? Com todo mundo. Faz parte você não se sentir excluído também. Aqui é um recado para a família. Isso é muito Você importante. que É, tem familiar que é diabético, você que tem familiar que é hipertenso, você que tem familiar que tem alguma doença, e aí você chama ele para a festa, vocês fazem só comidas que sabidamente estão prejudicando a saúde deles e ainda ficam zoando quando a pessoa fala que não pode comer aquilo. Ah, agora tá assim, esnobando os outros e em vez de ajudar, você só atrapalha o seu é familiar. muito comum a gente encontrar em algumas famílias assim,
toda a dinâmica da alimentação da família inteira muda quando uma pessoa da família tem um diagnóstico de diabetes, ou de hipertensão arterial, ou de alguma outra doença e tem uma restrição alimentar. Acaba mudando a dinâmica da alimentação da família inteira. Eu falo por mim, quando a minha mãe ela teve o diagnóstico de diabetes, eu vou te ser sincero, acho que eu não lembro quando foi que eu vi depois açúcar em casa. Até hoje a gente não usa açúcar. Sim, mas é importante a família abraçar aquela doença. O que vocês têm que entender? Aquele gene está em todos vocês. Aquilo ali não é exclusivo daquela pessoa. Aquilo ali é de todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Vai cuidar da pessoa que está doente, fazer o suporte para ela e fazer prevenção dos outros familiares. Olha que beleza. Os outros não precisam ter a doença desde que comam certo. E outra coisa, tem que tornar a coisa leve. Quanto mais perto do dia a dia das pessoas está o tratamento, mais fácil é dela seguir. Uma das coisas que a gente vê muito desses coaches que a gente acha na internet falando é o seguinte: torna o ruim difícil e torna o bom fácil. Porque assim a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Você facilita o seu rumo para o sucesso, o seu rumo para a cura, o seu rumo para uma boa qualidade de vida. Sim, e agora falando como profissional médico, sabe qual que é a maior dificuldade que a gente tem com os nossos pacientes? É ver que eles não têm suporte familiar em casa. Que às vezes ele até tenta, a gente sabe que ele tá tentando, que ele entendeu que o problema é grave, que ele tem que mudar a vida dele, senão... e aqui são doenças ruins, viu? Não é que vocês vão morrer não, gente. Vocês vão definhar aos poucos e ir sofrendo aos poucos durante longos anos da sua vida. É uma coisa desgraçada mesmo. Por isso que tem que correr atrás disso. Então, essa pessoa entendeu, ela quer, mas aí ela vai em casa, o pessoal só fica comendo o que não deve, bebendo até tarde, e aí se ele não bebe, se ele não come, se ele não faz parte, ele literalmente é excluído daquele ambiente familiar. E isso gera um segundo problema de saúde, não só a saúde física, a saúde mental dessa pessoa atrapalhada. Às vezes a pessoa não quer nem assumir que tem essa situação, mas ela acaba se sentindo excluída e acaba evitando o contato. E essa perda da interação social que a pessoa tem acaba levando a um quadro depressivo muito importante. Então a gente precisa combater isso. Você não vai querer ver isso no teu pai, na tua mãe. Exatamente. Então vamos aproveitar esse tempo, em vez de excluir aquele familiar, vamos incluir, vamos tornar aquilo como parte, entendeu? Torna a coisa leve. Torne leve para ele, vai ser leve para vocês, todo mundo vai ficar melhor e a qualidade vai ser excelente. E sabe qual é a beleza? Toda família que dá suporte aos nossos pacientes, o paciente melhora. Se é impressionante, faz toda a diferença. Não vai para frente e não vai. Então assim, é uma coisa que tem que ser em conjunto, né? Em comunidade. E a comunidade que todo mundo está inserido, a primeira é a família. Entendeu? Depois, os amigos. Então, essas duas comunidades têm que apoiar. Isso também vale para o grupinho de amigos, que também fica sempre tirando sarro do coitado que não pode comer isso, que tem que fazer exercício físico porque o médico mandou, porque tem que perder peso, porque tá gordo e fica julgando e nunca ajudando realmente. Eu acho que é o momento da gente parar de ficar julgando as pessoas e realmente ajudar as pessoas. Essa época é um período de confraternização. Né? Então, o que a gente tem que deixar de mensagem aqui, qual que é? A ideia é tornar a vida leve. E a gente pode começar nessa mensagem de Natal, né? Sim. Então a gente consegue transformar isso no nosso dia a dia. E que essa mensagem ela passe para frente de uma forma que a gente consiga tornar, seja o tratamento do seu pai, do seu avó, dos seus irmãos, o seu tratamento, uma coisa leve. Que a gente comece nesse Natal tornando uma coisa melhor e fazendo com que isso fique cada vez melhor no dia a dia, né? Sim. E se você sentir necessidade de passar com um vascular ou passar com um especialista, procura ajuda. Sim, a maioria não sabe festejar e é preciso saber festejar. E esse festejar é essa alegria, mas principalmente essa unidade no que você tem, na pessoa que você é, como é sua família. Você tem que tentar gerar harmonia em todos os âmbitos, né? Tanto o físico quanto o mental e toda essa parte. Então, é hora da gente se ajudar. Então,
Veja quem faz parte da sua família nesse Natal. Eu espero que vocês realmente estejam juntos, estejam prontos para ajudar um outro, sem excluir ninguém. Não interessa que tipo de pessoa é, que tipo de doença, que tipo de restrição. Vamos incluir. Lembre, todo mundo que você partilha sangue, aquilo também tá no seu sangue. Não é porque você fica tirando sarro dela que tem diabetes que você não vai ter, não. Se você continuar indo pelo caminho contrário do que a pessoa que está tentando cuidar está indo, você vai acabar no mesmo caminho que ela. Isso é Então, verdade. vamos abraçar. Isso daí, toda família tem a sua herança, né? De doença, de todas essas partes. E juntos, vocês conseguem mudar uma realidade de uma família inteira. Não só dos que já estão doentes, como educar aquelas pessoas pequenininhas da família que vão ver isso desde pequeno e já vão vir muito bem educados nessa As pessoas qualidade. seguem exemplo, Exatamente. tá? Então, vamos tentar criar esse Natal, vamos fazer com que vire um exemplo pro resto dos familiares. Vamos fazer uma corrente do bem, Sim. né? Feliz Natal, galera. Boas festas, né? Para quem não é católico, né? De todas as religiões, que realmente seja um momento familiar de realmente acolhimento, né? De compreensão e de principalmente que cada um ajude a saúde do outro, porque a primeira ajuda da saúde começa na sua família, é na sua casa, é nos seus mais próximos ali. E o resto vai se expandindo com o tempo. Precisando, a gente tá aqui, né? Boas festas para todo mundo. E lembra, pessoal, a mudança começa em você. Isso é super importante. Sim. Então, se a gente conseguir fazer essa mudança, a gente consegue mudar o mundo. Uma coisinha de cada vez. Sim. Tá bom? E Feliz Natal, pessoal. Isso. E deixa sua mensagenzinha aqui de Natal para todo mundo desejando, né? Não esquece de dar seu like. Marca o sininho para ver as próximas lives. E toda semana estamos aqui. Exatamente. E até semana que vem. Até mais. Tchau.